E aí, gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, mais um dia juntos. Segunda-feira, chegou ela. Chegou ela, segunda-feira. Tem muita gente que não gosta da segunda-feira, né? Segunda-feira, começar a semana, começar a trabalhar. Só que a semana começou ontem, viu? Bom dia, bom dia, Matheus. Bom dia, meu brother. Bom dia vocês que estão chegando aí. Bom dia vocês que estão entrando aí com a gente. Mais uma semana, mais um Saia da Inércia. Continua, gente. A saga aqui continua. Eu tô aqui sintonizado, ligado na fonte, magnetizado, eletrizado na unção, no fogo, como você queira entender. Eu tô aqui preparado para transbordar na sua vida. Para transbordar na sua vida. Para trazer para você hoje um tema tão forte, tão poderoso, que vai marcar a sua vida. Você vai com certeza começar a ter uma mentalidade diferente, você vai ter pensamentos diferentes sobre o tema que nós vamos falar hoje, que será ordem. Esperar o pessoal entrar aí. Hoje vai estar comigo o Marcos Esquiavão, brasileiro que mora lá em Massachusetts. Já fizemos umas 3 ou 4 lives juntos, vamos fazer mais essa e vamos falar de ordem. Você está preparado? Ordem. Convida aí, deixa eu mandar uns aviãozinhos aqui, você que tá aí comigo, convida aí alguém, convida aí um pessoal aí pra estar com a gente. Deixa eu ver se tem alguém online aqui, deixa eu ver se o pessoal está acordado, ver se o povo tá acordado. Por enquanto só vi o Matheus aqui acordado, tá online aqui. Gente, todo mundo dormindo, ó, que povo, hein? Nossa, não, mas tem uma moça aqui de Santos que tá acordada. Deixa eu mandar mais uns convites aqui. Convidar pessoas que nunca entraram na live aqui, para ver se eles acordam, né? Vamos lá. Então, já selecionei uns 10 aqui, tá bom demais. Bora. A Lídia chegou aí, a Lídia tava comigo lá no Facebook. Um beijo pra você, Lídia, seja bem-vinda. Tamo junto, vamos que vamos. Vamos fazer aqui essa live de hoje. Saia da inércia, ou seja, não vou ficar mais dormindo, não vou ficar mais adormecido, não vou ficar mais parado. Eu vou me levantar, eu vou me erguer, né, e vou dominar, vou governar, vou fazer aquilo pelo qual eu fui criado para fazer, dominar sobre todas as coisas. Começar por mim, a começar por você. Sheila, bom dia, seja bem-vinda, viu? Vou falar de ordem, vou fazer uma introdução aqui até o Marcos entrar aí. Vamos lá. A semente para ficar rico é a sabedoria. A semente para ficar rico é a sabedoria. Antônia entrou aí, até mandou um convite para mim, Antônia. Vamos lá, se o Marcos não chegar, eu te chamo aí, Antônia, pra gente conversar, tá? O Arley, bem-vindo, bom dia, tamo junto, vamos lá. Tô fazendo uma introdução aqui sobre o nosso tema de hoje, que é ordem. Deixa eu colocar aqui nos comentários, tema, 2 pontinhos, ordem. Ordem é o tema de hoje, gente. Princípio chamado ordem. Será que é necessário a gente ter ordem? Mas a primeira coisa que fala aqui, ó, que a semente para ficar rico é a sabedoria. Sabia disso? Não é o dinheiro, não. É a sabedoria. Tudo tem uma ordem. Se seguirmos a ordem, teremos progresso. Para tudo há uma ordem. E existe o texto bíblico que tudo deve ser feito com ordem e com decência. Vamos lá. Existe uma ordem e, consequentemente, virá a decência. Existe uma ordem. Bom dia, Alex. Bem-vindo, meu brother. E, consequentemente, virá a decência. Tudo no universo, pega bem isso, tudo no universo respeita uma ordem de ser e existir. Tudo no universo tem esse respeito, né, dessa ordem, da ordem de ser e de existir. Falou, Alex, tudo com ordem e decência. Vamos pela ordem. Tô fazendo a introdução aqui, tá? Vamos lá. Precisamos quebrar certas regras e não abrir mão dos princípios. Quebrar regras e não abrir mão dos
princípios. Comece tendo atitude de não seguir pessoas tóxicas, sem princípios. Existem pessoas vivendo bastante regras, mas existem pessoas também que não vivem nenhum princípio. Pessoas que estão em regras e não estão em princípios. Então, entre princípios e regras, eu prefiro ficar com os princípios, porque Deus deixou os princípios e as regras foram o homem que criou. Não vou dizer para você que eu não sigo regras, porque se eu não quero pagar uma multa, eu vou parar no farol vermelho. Mas se eu também quiser pagar multa, eu passo. Tá tudo certo? Ou seja, não vou bater o carro, não tá vindo nenhum carro, pá, eu passo. Pode ser que tenha um guarda ali, vai me multar, eu vou pagar a multa, eu vou sofrer a consequência por ter quebrado aquela regra. Então, quebrar uma regra, pode haver uma consequência, mas não quer dizer que é o fim de tudo. Agora, quebrar um princípio vai acabar com tudo. Vai destruir tudo, mano. Vamos lá. Comece tendo a atitude de não seguir pessoas tóxicas e sem princípios. Não gaste tempo e nem energia com isso. Seja produtivo. A maior ordem que existe é ser pleno e inteiro nas coisas. Coloque suas mãos em algo e faça, assim como Jesus nos ensinou. Coloque as mãos e faça. Sabe? Não fique esperando. Não fique dependendo, sabe? Não fique observando, esperando acontecer. Ah, eu vou fazer quando der. Ah, eu vou fazer quando eu tiver. Para com isso. Faça hoje. Deus te deu uma ideia, Deus te deu um propósito, Deus te deu um projeto. Realiza ele hoje, coloca a sua mão. Você já é abençoado para isso. Pare de perfeccionismo, achando que tudo tem que estar completamente magnífico para que você faça. O feito é melhor que o perfeito. O feito é melhor que o perfeito. Todos estamos em construção. Todos estamos em processo. Não há perfeição na terra. O único que foi perfeito se chama Jesus. Respeite a ordem, mas não deixe de fazer nada por medo. Respeite a ordem, mas não deixe de fazer nada por medo. Vença os seus medos. Vença os seus medos. Não confie nos seus olhos. Eles podem distorcer a realidade. Siga a ordem da vida. Pare de viver apenas com uma ótica de um olho que vê só o que está na sua frente. Tenha outras óticas, tenha a ótica mental, tenha a ótica do seu subconsciente, tenha a ótica do espiritual, porque tudo acontece primeiro no mundo espiritual. Eu estava lendo agora um texto lá no Facebook que Jesus entrou no templo e destruiu tudo que estava, né, dos cambistas que estavam lá, virou as mesas, pegou o chicote, começou a chicotear todo mundo e tal. Olha só, a primeira vez que Jesus foi no templo, ele já decretou qual que era a ordem. Ou seja, eu vou destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Gente, logo no começo do ministério de Jesus, Jesus tinha feito seu primeiro milagre, transformado água em vinho no casamento, tinha escolhido 4 discípulos apenas, 4 apóstolos apenas. Eu vou falar os nomes dele: André, Pedro, Filipe e Natanael. Quando Jesus entrou no templo, havia vários discípulos que seguiam ele, mas escolhidos mesmo só tinha 4 por enquanto. Olha só, que estava ali, ó, no templo, e viu Jesus fazer aquilo tudo, e os judeus falaram: mas com que autoridade que você faz isso aqui? Que milagre que você fez para você poder fazer isso que você está fazendo? Ele falou: olha, esse templo aí, eu posso destruir ele em um dia e reconstruir em 3. Ele falou: mas, meu, Salomão demorou 46 anos para construir isso aqui, como que você vai fazer isso? E ele fez. Quando ele ressuscitou, os discípulos reconheceram. Olha o que ele falou lá no templo, quando ele se irou e destruiu tudo, derrubou as mesas, jogou moeda para lá, moeda para cá, expulsou os bodes, os animais que estavam dentro do templo. Foi isso. É ordem. Jesus já chegou botando ordem na casa. E quando Jesus chega, mano, ele bota a ordem mesmo. E você tem que entender isso. Não adianta você fugir para onde você quiser. Vai ter que ter ordem. Vai ter que ter ordem. Bom, tô tocando aqui a trombeta, hein? Não posso parar de falar. Ai, ai. Vamos lá. O feito é melhor que perfeito.
Todos estamos em construção. Respeite a ordem, mas não deixe de fazer nada por medo. Não confie nos seus olhos. Eles podem distorcer a realidade. Siga a ordem da vida. Siga a ordem da vida. Excepcional dia, Andresa, Antônia, todo mundo que tá entrando aí, a Lídia, o Alex. Bom dia pra vocês, gente. Toca no aviãozinho aí, ó. Toca no aviãozinho, multiplica essa live pra alguém. Eu já mandei, vou mandar de novo. Já mandei pra 5 pessoas no começo. Vou mandar para mais 5 aqui. Vamos ver se esse povo acorda. Pelo menos com o sinalzinho do... Se tiver ativado o sinalzinho, né? Do... Ó, meu amigo Isaías está acordado. Vamos ver se ele entra. Mandei para ele. Tá online. Bom, vamos lá. Se for necessário, durante sua vida, quebre todas as regras, mas nunca quebre os seus princípios. Pare de brincar de ser um homem ou uma mulher de verdade. Se você brincar com essa ordem, poderá sofrer um grande problema. O maior problema dos homens é esse, eles quererem ser o tal. Olha, eu fiz MBA nos Estados Unidos. Olha, eu tenho conhecimento disso. Eu sou bam nisso. Quem manja mais disso sou eu. Mentira, cara. Mentira, porque tem milionários aí, bilionários que nem fez faculdade, tá? Vamos lá. Tudo tem uma ordem. Respeite isso, tá? Sabe por que sua vida está em bagunça? Sabe por que sua vida está em bagunça? Bom dia, Leide. Seja bem-vinda. Tamo junto, tá? Tô aqui na minha série chamada Saia da Inércia. Hoje estou falando de ordem. Será que é importante ter ordem? Será que é importante seguir a ordem natural das coisas? Será que é importante termos ordem diante daquilo que nós vamos fazer hoje, no dia de segunda-feira, né? Quanto que é hoje? 22 de junho. Estamos mais para metade do ano já, caminhando aí já para chegarmos aí os próximos 5 meses que vão finalizar o ano. 2021 já vai acabar, gente. Bom, vem aí 2022. Vamos lá. Não, 2020, né? Olha, eu tô adiantando um ano. Que eu tô no mapa mental já em 2021 na minha vida. Bom, estamos em 2020. 2021 tá vindo aí, tá? Bom, sabe por que a sua vida está uma bagunça? Porque você não segue a ordem. Você estraga tudo, inclusive a sua própria vida. Eu estava assim, estragando tudo, a minha própria vida. Ó, Andresa, Julimar, estou saindo da inércia, graças a Deus. Saí, Andresa, tô gostando de ver. Olha, quem acorda cedo, quem acorda primeiro, salva toda a casa, gente. Quem acorda primeiro salva toda a casa. Pega esse código, acorda cedo, vem comigo aqui, porque eu não tô aqui brincando, eu não tô aqui falando de ninguém, de homem nenhum, de religião nenhuma. Eu tô falando de coisas que são essenciais para a nossa vida, de coisas que eu estou vivendo, que tá sendo, assim, extraordinário na minha vida, tá causando demais, trazendo muita mudança, muita transformação, sabe, na minha vida, que eu não vivi nesses meus 48 anos, porque eu comecei a fazer o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal em setembro do ano passado. Eu tava com 47 anos quando eu comecei a fazer o autoconhecimento e cair para dentro de mim, entender que eu precisava cuidar da minha vida e que eu estava muito preocupado com o que os outros iam falar de mim, iam pensar de mim, e eu precisava ficar agradando todo mundo, precisava ficar, sabe, paparicando, tá? Ficava mimizento, reclamão. A minha vida era assim, a minha vida era uma vida de mentira, porque eu era um religioso dentro da igreja, mas fora da igreja eu era um dependente, eu não governava nada, era tudo desorganizado, tudo na desordem. Porém hoje eu estou na ordem, estou vivendo esse princípio e vou profetizar na sua vida a partir de hoje: ordem. O que estava bagunçado vai cair nos eixos hoje, vai entrar no trilho, você vai começar a andar em ordem. Ó, a Sheila tá colocando: o que exatamente isso quer dizer? Quem acorda cedo salva toda a casa. Deixa eu te falar. Por que quem acorda cedo salva toda a casa? Porque assim, numa família pode ter um casal com 2 filhos, certo? Se o marido acordar primeiro, tá, do que a esposa e os 2 filhos, ele vai
aprender mais, ele vai absorver mais e ele vai ter um conhecimento dele mesmo muito maior do que os outros, porque ele acordou mais cedo para fazer algo diferente do que ele costuma fazer. Então, o que eu fiz? Eu comecei a acordar mais cedo, eu comecei a ter autoconhecimento, eu comecei a ter um desenvolvimento pessoal, comecei a entender sobre a inteligência emocional, sobre o QS, o que é e sobre o QI, que é inteligência espiritual, inteligência da alma e inteligência do corpo, certo? Aí, a partir do autoconhecimento, eu comecei a mudar as minhas atitudes. E as minhas atitudes trouxeram resultados que foram expressivos diante daqueles que estão ao meu redor. Então, isso quer dizer o quê? Que eu estou salvando não apenas a mim, mas eu estou salvando também a minha casa. Ou todos que estão à minha volta, me vendo logo cedo ou no decorrer do dia. O que está acontecendo? Eu estou acordando primeiro. Acordar é não só acordar cedo, tá? Acordar é despertar para a vida, é despertar para entender qual é a sua identidade, qual é o seu propósito. Pegou? É isso. É ter identidade e é ter propósito. E a identidade sai dentro de você. Você só precisa acessar ela. Imagem e semelhança do Criador. Propósito. Posso te dar um? Tá lá em Gênesis também. Governar. Dominar. Não ser alienado. Não ser alienado. Não ser governado. Porque se você não governa, você é governado. Se você não domina, você é dominado. Então eu era dominado, eu era governado. Hoje eu não sou mais, eu sou livre. Fechou? Isto é ordem. Então, observe a ordem de você não estar mais na inércia e de você estar tendo uma vida próspera. Primeiro, semente. Semente é sabedoria. Primeiro, semente, sabedoria. Segundo, processo, prosperidade. Terceiro, fruto, riqueza. Vai acontecer naturalmente. Então, primeiro eu semeio sabedoria. Eu vou buscar saber, porque quem aprende não depende. Segundo, processo, prosperidade. Não vai acontecer de uma hora para outra. Vai acontecer no tempo certo. Dentro do processo, você vai se desintoxicando, você vai tirando de dentro de você o que não presta. O que Jesus fez lá no templo? Ele simplesmente fez um processo, fez uma limpeza, ó. Ele chegou logo, viu tudo aquilo, aquela bagunça, pegou, fez um chicote, ó, fez uma limpeza. Ele fez um processo de limpeza no templo. Você acha que no dia seguinte estava todo mundo lá vendendo de novo? Com certeza não. Iam pensar duas vezes, opa, vamos, eu não vou montar a minha banca hoje não, porque pode ser que chegue aquele cara de Nazareno, aí irado de novo aí, pega o chicote dele aí, tira o chicote da cintura e vem bater em nós de novo. Você entendeu? Jesus trouxe a ordem no templo e a prosperidade. Bom dia, Débora, bom dia, Valdenir, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, tá? Toca no aviãozinho aí, manda pelo menos para 5 pessoas, convidando para a gente estar junto aqui com a gente nessa live. Nós estamos no Saia da Inércia, se eu não me engano é o 23º episódio. Olha isso, gente, 23º episódio. Sabe quem que eu era? Para falar um pouquinho sobre processo, que eu tenho que estar desse tópico aqui. Sabe quem eu era? Eu era um cara totalmente sem sabedoria. Porque eu começava as coisas e não terminava. Eu começava a ler um livro e não terminava. Eu li a Bíblia pelo menos umas 3 vezes, mas por uma questão de regra, né? Não por uma questão de ordem ou de obediência, mas de regra, de estudo, de, sabe, seguir uma sequência tipo determinada por alguém, ordenada por alguém ou por uma faculdade e tal. Só que hoje eu leio a Bíblia por amor, por prazer, a palavra é diferente, sabe? Quando eu leio, eu começo a pegar os códigos. Eu li hoje, de 13 a 21, eu li hoje em 8 versículos, eu peguei mais ou menos uns 20 ou 30 códigos. Eu nunca tinha visto a Bíblia dessa forma. Olha que coisa tremenda. Agora veja bem,
o que eu queria levar você a entender? Ao processo. Qual que é o processo? O processo é que você, quando não está com uma vida em ordem, você começa uma coisa e não termina essa coisa. Você começa a ler um livro e você para de ler esse livro, você não termina. Quando a sua vida está em ordem, você começa, você vai, persiste, vai até o fim. Você não procrastina, você não deixa de fazer, você continua fazendo, tocando trombeta na terra, sabe? Fala, Wilson. Gente, tocando trombeta na terra, tocando terror na terra. Então, primeiro, a semente, que é a sabedoria. Segundo, o processo, que é a prosperidade. E o terceiro é a riqueza. Vem a riqueza naturalmente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que na terra, o mar, os rios, as fontes, elas dependem, a natureza depende de alguém para ela continuar sendo natureza? Os limites do mar dependem de alguém para segurar os seus limites? Pergunto para vocês. Você acha que sim ou que não? Responde aí. Você acha que o mar vai depender de alguém para continuar tendo água? Você acha que o mar vai depender de alguém para continuar sendo salgado? Fala, Marcelo. Bom dia, meu querido. Seja bem-vindo. Tamo junto aí. Tamo junto. Vamos lá. Eu quero resposta de vocês. Vocês acham que os rios, eles vão deixar de ser rios por atitude de alguém? O que vocês acham? Vocês acham que a fonte vai deixar de jorrar água por atitude de alguém? O Marcelo colocou sim, de Deus. A Andresa colocou não. Com certeza, gente. Com certeza, a resposta é óbvia. E olha só como são as coisas. É algo de uma ordem tão divina, tão poderosa de Deus, e essa ordem ela continua naturalmente hoje, independente de religião, independente de líder religioso, independente de teoria A, de teoria B, independente de crentes, independente de ateus, independente de cristãos, independente de evangélicos, independente de católicos. Não sou contra nada disso, só quero que vocês entendam que, independente de tudo isso, tudo que é natural de Deus vai continuar sendo natural. E o natural de Deus é que você seja próspero, é que você seja abençoado, é que você seja uma pessoa realizada e feliz. Esse é o natural. É a ordem de Deus. É a ordem de Deus. Desistir não é uma opção. Colocou aí, ó. Depende de Deus. Quando Ele não quiser mais, tudo isso acaba. Mas o que eu quero levar você a entender é que existe um processo, ou seja, a fonte traz a água para o rio leva a água para o mar leva a água para a praia, a água é sugada pelas nuvens, a nuvem vai de novo para onde ela quiser, joga a água de novo na terra. Gente, é uma ordem tremenda. É uma ordem poderosa. Você já parou para pensar nisso? Nesta ordem natural de Deus das coisas? Aí você planta uma semente, de uma semente nasce uma árvore, da árvore nasce flores, né? Folhas, flores e frutos. Dos frutos nasce de novo aquela sementinha lá dentro do fruto. Naturalmente Deus fez assim. E você também é assim. Você também é criação de Deus para ser próspero, para ser abençoado em tudo que você colocar as suas mãos. Deus vai estar com você a partir desse propósito, né? Desse princípio de vida, de viver ordem e decência. E não ser alienado, não ser uma pessoa que depende. Se eu dependesse de outras pessoas, eu não estaria aqui fazendo essa live. Se eu dependesse da opinião de pessoas que estão falando por aí sobre eu estar ou não estar aqui no Instagram, eu não estaria aqui fazendo essa live com vocês. Mas eu estou aqui. Sabe por quê? Porque eu não dependo. Quem aprende não depende. Marcelo colocou, ó, Deus estará com você a partir do segundo passo. O primeiro é responsabilidade sua. Isso aí, Marcelo. A primeira pessoa que acorda é isso daí também, tá? Para você que perguntou.
primeiro passo é o seu, né? Deus estará agindo na sua vida a partir do seu primeiro passo. O primeiro é seu. Você que tem que dar o seu primeiro passo para poder as coisas acontecerem. E não pode ser um passo desordenado, desequilibrado, sem saber qual o sentido, qual o propósito, sem saber o porquê. Não, eu vou dar o meu primeiro passo com certeza do que eu estou dando, não baseado em regras, não baseado em coisas humanas, não baseado em teorias humanas, mas baseado no princípio da palavra, no princípio da Bíblia Sagrada, no princípio daquilo que é a verdade, no princípio daquilo que é a verdade. Ou seja, se eu estou vivendo uma vida com Deus, a minha vida é a minha vida com Deus. Não é a vida que qualquer pessoa determinou que fosse a minha vida com Deus, sabe? A minha intimidade com Deus... Ó, Andresa, Julimar, fui desbloqueada da religiosidade. Fui doutrina e não pensar em prosperidade. Fui doutrinada a não pensar em prosperidade. Eu também pensava assim, que ser rico era ser a pessoa que ia pro inferno. Isaías entrou aí, ó. Bem-vindo, Isaías. Eu sei que você tá indo pro trabalho, com certeza. Mas eu mandei um convite pra você. Você tá online, mano? Tô mandando um convite. Você que não mandou o convite pra alguém, toca nesse aviãozinho aí. O Marcos não entrou aqui ainda, não sei. Aconteceu alguma coisa. O Marcos estaria comigo, mas assim, não tem problema. Eu vou continuar falando aqui do nosso tema de hoje. E se alguém quiser entrar aí, fala comigo aí e a gente entra e conversa. Ó, entrou o Dr. Vinícius aí. Se você quiser falar comigo, manda um convite aí, para você quiser entrar na live comigo aqui. Olha só, nós estamos falando de ordem. Ordem. Deus deixou esse princípio para a gente viver na Terra. Ou seja, você não pode viver uma vida desordenada. Você não pode viver uma vida desregrada. Você não pode viver uma vida sem que haja uma ordem natural, uma ordem de Deus, né? Uma ordem de princípio, uma ordem de valores, uma ordem que você tem que falar, olha, isso eu não aceito, isso eu não é para minha vida, e não tem nada a ver com a minha religião, e não tem nada a ver com doutrina humana, não tem nada a ver com líder tal ou A ou B, tem a ver com a minha vida, tem a ver com aquilo pelo qual eu fui criado para ser, imagem e semelhança de Deus. Ou vocês acham que quem é imagem e semelhança de Deus vive em desordem? Não, vive uma ordem natural de Deus. Ordem de Deus. Ordem de Deus. Se você não pensar nisso, se você não começar a viver esse princípio de ordem, você vai errar, você vai acabar tropeçando, você vai acabar caindo, você vai acabar decepcionado, desmotivado, desorientado e tudo mais diado que existe por aí. Então está na hora de você acordar e pensar, eu tenho que viver em ordem. Olha, o Isaías chamou, vamos lá. Vamos lá. Isaías mandou o convite, vamos ver. Entrar aí com o Isaías. Tá, nós. Vamos botar a trombeta para tocar aqui, gente. Olha onde ele tá. Olha o que ele tá fazendo. Fala aí, meu jovem. Bom dia. Bom dia. O que você tá fazendo de bom aí? Mostra aí pro povo. Mostra aí pro povo como que deve ser feita em ordem as coisas. Pois é. Ó. Isso é um princípio que Deus propôs para o homem, né? Uhum. No início da criação. E, infelizmente, ao dar ouvido à voz da serpente, nós começamos a viver em desordem. E essa é a tendência de todo homem. Sim. É uma briga constante, diária, né? Uhum. A ordem, o realinhamento da nossa órbita, ela precisa ser colocada diariamente, né? Uhum. Nós devemos viver em vigilância em alerta o tempo inteiro, né? Uhum. Você tá vendo aí que eu tô no meio da obra aqui? Então, eu te pergunto, tô esperando aqui para esse prédio que você tá nesse projeto aí, se não tivesse ordem, você acha que esse prédio iria ser levantado? Mostra pro povo aí. Não, de forma alguma. Mostra pro povo aí a construção. De forma alguma. Você vai ver aí, ó,
uma obra organizada, né? Mas a briga aqui é intensa. Nós Aham. temos aqui bom dia, tudo bem? Nós temos aqui uma reunião semanal com os operários que chama DSS, Sim, né? É Diálogo Semanal de Serviço. sim, E nesse DSS, nós colocamos aí os pontos falhos da semana e sim. trazemos os operários para conscientização, né? Uhum. Então, eu dou toda a, a condição para que eles trabalhem com qualidade, né? Mas, em troca, nós esperamos deles aí o bom senso, né? Para que a gente trabalhe de forma organizada. Sim. Olha só, você está me levando a um insight aqui sobre ordem. Opa, Você está me levando a um insight sobre ordem. Você falou de Eva no jardim e tal, que a serpente trouxe a sim, desordem. Mas Deus deixou o homem na terra para ser imagem e semelhança dele. E mesmo que o Lúcifer, o Satanás, ou o diabo, como você queira chamar, trouxe a sim, desordem, isso não quer dizer que nós vamos viver na desordem. É uma decisão sim, única nossa ter uma sim. alicerce. Olha Deixa eu só, colocar gente. aqui que eu estou no meio da obra, viu? Vai, coloca aí. Pode falar. Olha só. Ah, É necessário nós termos uma alicerce. Você está aí no meio das colunas. Para fazer essas colunas, para levantar esse prédio aí, houve uma sapata, né? Como falam aí na construção. Houve todo um uma processo de sapata que foi fundação. necessário É, ser feito. Isso é ordem, né? isso, Isso é isso, ordem. exato. E se você foge, obviamente, você pode ter um dano aí, e custar a vida de muitas pessoas, né? Uhum. Se você tem um projeto, ele é pensado lá atrás, começa tudo com o arquiteto, Aham. é, a partir do arquiteto existe toda uma construção estrutural em cima disso, né? Sim. Existe um engenheiro calculista que calcula num canto de um prédio é uma sala. Então, quantos sofás vão ter naquele pilar, né? Do primeiro até o 20º andar? Sim. Quantas geladeiras? Você calcula de cima para baixo qual que é a carga que isso vai acarretar aí durante esse processo, né? De construção de cargas, né? Sim. Então, até você chegar na fundação. Então, na fundação ele chega lá, eu tenho 2.000 toneladas distribuindo nesse pilar. Então, Uhum. aí você faz toda uma construção de fundação até a estaca atingir a sua resistência, né, independente de quantos metros ela vai descer dentro da terra. Uhum. Então, eu preciso, depois de receber todos esses projetos prontos, né, e aprovados, liberados para a obra, eu preciso executar integralmente, né, em ordem, cada um tem a sua ordem, né, Uhum. para que a vida das pessoas estejam em segurança. Exatamente. Agora eu quero falar uma coisa. Eu e você somos o projeto de Deus. Deus havia nos projetado antes da fundação do mundo. Será que Que Deus chocante. projetou você para não resistir à aquela questão da serpente, aquela questão do engano, aquela questão, sabe, de coisas que desviam você do que Deus projetou para você? Da De forma religiosidade, alguma. da hipocrisia, da falsidade, da mentira, do engano. Não. Deus projetou você com os três QEs que eu falei hoje, né? Com o QI, com o QS e com o QS, o QI, QE, né? Que é corpo, alma e espírito. Deus te projetou com esses três pilares, né? Aí tem vários pilares. Nós temos três pilares: corpo, alma e espírito. Você precisa, de alguma forma, entender que é necessário você estar com esse funil que eu mostrei no Facebook hoje, ó. Você está com esse funil aqui, ó. É o Sim, Q1, o Q2 e o Q3. Tudo que nós estamos num reino eterno, espiritual. Tudo é no mundo espiritual. Deus criou você antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Deus já sonhava com você. Você que está me assistindo aí. Nós estamos em um reino de Deus. E tudo vem pelo QS. Aqui é o QS. O QS é o setor mais aberto que a gente precisa estar, que é o espiritual. Primeiro o espiritual. Depois, né,
que é o emocional, que é a alma. Depois, o QI, que é o intelectual, que é o corpo. Então, se você não está nessa posição, você está com a posição virada, você deixa de ser reino, você passa a ser império. Quem manda, quem governa é você, não é Deus. E quando você está governando, quando você está decidindo sem o direcionamento do QS, do espiritual, nada vai andar, nada vai sair do lugar. Vai ser colunas tortas, vai ser colunas sem firmamento, sem estrutura de aguentar o peso. Aí vem aquela luta, vem aquela, sabe, aquela pequena tribulação, como falam por aí, e você vai querer desistir de tudo. Vai desejar até morrer. Falar, por que eu estou nesse mundo? Ordem. Exatamente. E é muito oportuno isso, porque a estrutura do corpo humano, a construção civil é uma arte, né? E assim, eu sou profundamente apaixonado por isso. Sim. Eu não me veria fazendo uma outra coisa, né? E quando a gente analisa toda essa estrutura, né, as entranhas de uma obra, é como se fosse um corpo humano, né? Sim. E assim, o que Deus projetou para nós. Infelizmente, isso não teve continuidade por causa do livre-arbítrio, e nós falamos isso na outra live, né? Sim. Mas o livre-arbítrio nos levou a esse estado degenerativo e com tendência de desordem que nós vivemos. Uhum. Mas, em Deus, e seguindo, fazendo esse caminho inverso, né, de volta aos princípios daquilo que Deus projetou e o que Ele idealizou para nós, nós temos a condição de realinhar essa órbita, né? Sim, sim. E, gente, vocês que estão nos assistindo aí, nós estamos falando de um princípio chamado ordem. Se há alguma coisa na sua vida que precisa entrar em ordem, tá no momento certo, tá na hora certa de você cair para dentro de si. Olha, pense o seguinte, não vai ser um milagre que vai acontecer de uma noite para o dia. Quanto tempo faz que você está nessa obra e quanto tempo você acha que vai levar para terminar essa obra aí, Isaías? Aqui é tudo programado, né? Não é nada aleatório. Uhum. Nós iniciamos aqui há uns 6 meses, eu estou aqui há 3 para 4 meses, eu estou aqui, né? Mas quando eu cheguei aqui, só tinha sido executado parede diafragma, né? Que são aquelas paredes laterais, né? Que segura o prédio, que faz a contenção. Sim. Já está até inutilizado. Uhum. Né? Ela tem função até o momento que você não concretou as lajes ainda. Uhum. Então, nós já estamos aqui preparando para concretar o térreo. Já concretamos 3 subsolos. Sim. Então, agora nós vamos fazer toda a estrutura. Uhum. A data de término dessa obra é de novembro de 2021. Novembro de 2021. Ou seja, houve um processo para início, né? Houve um processo para você continuar o início, né, de execução. E há um processo para finalização. Assim também que é realizar o sonho do cliente. Exatamente. Assim também é a nossa vida. Deus nos deu um período, né, de nascer, viver e morrer, uma média de anos para nascer, morrer e viver. Tem pessoas que não vivem mais que 20 anos, tem pessoas que não vivem mais que 40 anos, tem pessoas que nasce, já morre logo na sua vida infantil. Mas assim, de qualquer forma, existe um processo que Deus nos dá para a gente viver. E esse processo, ele tem que ser ordenado, ele tem que ser por ordem, tem que ser nesse princípio de ordem. Você tem que ver o que realmente você precisa mudar na sua vida, porque assim, não adianta você viver transformação. É melhor você viver uma mudança do que você viver uma transformação. É melhor construir do zero do que você ficar tentando mudar, sabe? Crenças que estão te limitando e não estão te levando a nada. Elimina essas crenças limitantes que há dentro de você e começa a ter uma ordem diferente das coisas. Uma ordem determinada pelo seu Criador, pelo seu engenheiro, né, maior, né? Pelo seu engenheiro maior, que é Deus, foi Ele que te criou. Busque nele o conhecimento, a sabedoria, para saber qual o melhor caminho, qual o melhor processo para você viver nessa ordem.
Que bom, olha só. E isso é uma constante, deve ser uma constante, deve ser um foco, né? Sim, com certeza. Existe um princípio na engenharia que é momento, flexão e torção, né? Você tem que trabalhar contra esses limites, né? Para manter uma viga, um pilar, uma peça estrutural alinhada sem que ela se deforme, né? Então existe uma briga muito grande aí entre que é no concreto armado, né? Que é a briga do aço com o concreto, né? Para que você mantenha essa estrutura alinhada. Repete aí, que eu estou anotando aqui o que você falou desse princípio da engenharia. Flexão. Momento, flexão e torção. Momento. Flexão e torção. São as possibilidades de deformação, né? Para baixo, para cima ou para o lado. Né? Então, você trabalha uma peça estrutural para que ela não deforme. Sim. É uma briga grande, né? Então, assim, se eu coloco um aço numa posição errada, invertida, né? Você tem lá um aço positivo e um aço negativo. Um que faz o trabalho para que ele não deforme para baixo e outro que não deforme para o lado, ou que não deforme para cima. Então, se você inverte uma posição de um aço, obviamente você vai ter um problema, né? Então, assim, isso faz parte da ordem, né? Fiscalizando, orientando, corrigindo quando está errado, né? Durante o processo de construção da peça, para que você tenha êxito, né? Sim. E aí você concreta, você tem um período lá de maturação do concreto, né? Isso tudo previsto em norma, e quando você solta aquele escoramento, você fica tranquilo, sabendo que aquela peça foi construída e que ela vai ficar ali, ter uma garantia aí de 100 anos para que seja utilizada sem que tenha manutenção. Olha aí. E tudo em ordem, né? Ou seja, essa questão aqui teórica, ela é executada na prática aí, né? E para que não haja nenhuma possibilidade de haver uma falha na construção. Exatamente. Transporte isso para a sua vida normal. Transporte isso para o seu natural de vivência, né? Há também esse momento, né? Momento flexão, momento torção, né? Em que você precisa saber quando que eu tenho que ser flexível, quando que pode haver uma torção na nossa vida. E aí você vai entender aonde você precisa praticar esse princípio chamado ordem, que nós estamos falando hoje de ordem. E o Isaías entrou aí, meu amigo Marcos não conseguiu entrar até agora, que é o meu convidado de hoje, mas o Isaías entrou aí, mandou o convite, eu aceitei o convite dele, ele está dentro de uma obra, ele é mestre de obras, né? Isso. E ele está nos passando o procedimento de uma obra e, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo comparativo com o quê? Com a nossa vida, que é normal também ter a mesma atitude de prática para que haja também uma ordem, né? Isso aí. Totalmente. Eu faço essa reflexão sempre, né? Os cuidados com a sua vida, né? Com isso aqui, um erro aqui pode ser fatal, né? Muitos operários perdem a mão numa serra, outros acabam caindo de uma altura considerável por falta de atenção, né? Ou de estar usando os equipamentos necessários. Então a gente, para tudo, a gente tem a reflexão, né, no dia a dia, porque isso faz parte, né? Sim. Então, assim, a ordem realmente é uma atenção que nós devemos ter no dia a dia. Está sempre buscando ordenar as nossas atitudes, os nossos procedimentos de vida, né, com a família, com o nosso interior, conosco mesmo, né? Sim. Eu sempre falo para Juliana, né, minha esposa, que a minha maior guerra é comigo mesmo, é contra mim mesmo.
Se eu preciso Exatamente. melhorar com ela, é por causa de mim mesmo, né? Sim, com certeza, é isso aí. Meu amigo, obrigado aí por você ter entrado, ter trocado essa ideia Tamo comigo junto. aqui. Um beijo no seu coração, te Deus amo. abençoe. Tá bom? Vou continuar aqui com o Amém. pessoal aqui, viu? Fica com Deus. Valeu. Um Falou. abraço. Outro. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Olha só como são as coisas, né? Nada programado. Nada combinado. Eu não combinei com o Isaías que eu ia chamar ele. Ele simplesmente mandou o convite aqui e ele entrou na live, né? E nós estamos falando de ordem. Você já ouviu falar sobre isso? Sobre a ordem, né, natural? Então, assim, é importante você ter esse princípio na tua vida instalado a partir de hoje. Que em tudo tem que haver uma ordem, uma decência. Existe uma ordem e, consequentemente, vai haver uma decência. Eu posso dizer para vocês que quando a gente coloca ordem na nossa vida, é como você falar assim, olha, você abrir a porta e falar assim para o engenheiro maior, ó, entra e começa a ver o que está errado. Entra na minha casa e começa a ver o que está errado. Teve um cara na Bíblia que teve um encontro com Jesus e o nome dele é Zaqueu. Não sei quantos já leu essa história, mas o texto diz que ele era pequenininho, ele era baixo, ele era de pequena estatura. E Jesus, quando ele andava, ele carregava multidões, era a média de 500 pessoas contados. Apenas naquela época contava só homens, não contava mulheres e crianças. Então, os registros falam que andavam em média 50 pessoas com ele, né? Então, era registrado 50 pessoas contando apenas homens. Mas imagina que para cada homem havia uma mulher e uma criança. Então, se coloca 1.500 pessoas andando atrás de Jesus, né? Por onde Jesus ia, andava esse tanto de gente atrás dele, 1.500 pessoas. O que aconteceu? Esse Zaqueu ouviu falar de Jesus e ele queria ver Jesus de qualquer jeito. E ele soube que Jesus ia passar num determinado caminho e ele tomou uma decisão de subir numa figueira. E falou, eu vou subir aqui porque quando Jesus passar, daqui vai dar para mim enxergar ele e ver. Ele só queria ver Jesus. Ele só queria ver como que era Jesus, que fisionomia Jesus tinha, o que esse cara tinha de sobrenatural, de bonito, de maravilhoso, que todo mundo falava dele. E o que aconteceu? De lá de cima da figueira, ele ia ter uma visão mais ampla para enxergar Jesus. Olha só o que a gente tem de insight nisso daí. Muitas vezes nós estamos numa pequena estatura. Muitas vezes nós estamos medíocres. Muitas vezes nós estamos padecendo por estarmos numa vida pequena, numa vida pequenininha. E nós estamos apenas ouvindo falar, olha, existe um engenheiro maior. Existe um que te criou, que te formou, que te fez a sua imagem e a sua semelhança e que te fez para dominar, para governar sobre todas as coisas. Então a gente fica só ouvindo de longe e às vezes nem busca saber quem é, nem busca, sabe, procurar conhecer, entender como que ele age. E muitas pessoas estão assim, olha, vai orar, vai falar com Deus, estão olhando para cima, assim, olha Deus, você que está aí, não sei aonde e tal, me ouve, me ajuda, eu estou aqui, o Senhor está tão longe e tal. Para com isso. Deus não está longe, Deus está aqui, ó. Deus está dentro de você. Comece a olhar para dentro. Pare de olhar para cima, pare de olhar para fora. Sabe? Olhe para dentro de você. Veja ele dentro de você, agindo no seu interior. Contempla ele dentro de você. Bom dia, Renata. Bom dia, Kelmar, que entrou aí. Etienne, o Ivor Ramalho. O Ivor Ramalho, seja bem-vindo. Tá, Ivor? Desculpa, estava errando o seu nome aqui. Então, assim, gente, o que aconteceu? O cara estava lá na figueira, lá em cima, olha só, esperando aquela multidão, porque ele sabia que quando viesse a multidão, Jesus ia estar no meio dela. E você acha que ele ia reconhecer Jesus? Porque Jesus era uma pessoa simples como todos. É tanto que para que ele fosse preso, Judas precisou beijar ele no rosto para que os soldados soubessem quem ele era. Ele era tão comum a todos que andavam com ele,
que ninguém às vezes imaginava quem ele era. As pessoas via aquela multidão de pessoas, já pensavam, vixe, morreu alguém, aconteceu alguma coisa e tal, porque nem imaginava que era Jesus. Mas Zaqueu sabia que Jesus ia passar ali e ele queria ver. Jesus, conhecendo os pensamentos, sabendo a intuição de Zaqueu, por que Zaqueu fez aquilo, ele simplesmente parou de caminhar o caminho que ele estava seguindo, chegou perto da figueira e falou: Zaqueu, desce daí, mano. Desce dessa figueira aí, porque eu quero ter uma ideia com você, trocar uma ideia com você. Eu quero que você tenha um mindset hoje. Eu quero que a sua mente seja mudada hoje. Zaqueu era o cara que cobrava impostos, era um cobrador de impostos. Ele roubava as pessoas, ele defraudava as pessoas, ele enganava as pessoas. Era para cobrar 100, ele cobrava 300. Era para cobrar 200, ele cobrava 600 e assim vai. Bom, mas mesmo assim ele quis. Olha só onde eu quero levar você a entender sobre ordem. Para que haja ordem, você precisa querer. Para que haja ordem na sua vida, é necessário você desejar. É necessário você tomar a decisão de falar: eu quero. Eu quero. Porque se você não quiser, nada vai mudar aqui, ó. Se você não pegar aquela chavinha que tem aqui na sua mente, fazer isso, ó, ligar ela, da mudança, sabe, de pensamento, de quebrar todas as crenças limitantes que há dentro da sua mente, não vai adiantar nada eu falar, não vai adiantar nada você fazer um curso, não vai adiantar nada você ler um livro, não vai adiantar nada você ficar numa imersão de 3 dias, num sítio, sei lá, numa sala, onde for, não vai adiantar nada se você não querer, se você não desejar isso. E o cara desejou, e por um simples desejo, por uma simples vontade dele, chegou lá quem ele queria ver, mudou, inverteu. Ao invés de ele querer ver Jesus, Jesus quis estar com ele. Olha como são as coisas. A partir de um desejo, a partir de um querer, assim é na sua vida, assim é na sua vida com relação a esse princípio que nós estamos falando de ordem hoje. Quando você desejar a ordem na sua vida, quando você desejar a ordem, consequentemente a decência vai acontecer. Consequentemente a prosperidade vai vir. Consequentemente as mudanças vão acontecer. Consequentemente você vai deixar de ser uma pessoa que você era para ser outra totalmente diferente. Já pensou nisso? Já parou para refletir nisso? Reflita hoje. E o que aconteceu? Diz que ele desceu daquela figueira, todo mundo começou a condenar e julgar, né? E Jesus não dependia da opinião de ninguém, Jesus não dependia de conselho de ninguém para fazer nada. O que ele decidia fazer, ele fazia. Isto é ser desalienado, isso é ser livre. Eu profetizo e declaro na sua vida também que você seja desalienado, que você seja livre, que você governe a sua vida a partir de hoje. Você que está aqui hoje, talvez pela primeira vez nessa live, você que está me assistindo ela agora gravada, eu declaro sobre a sua vida que você é uma pessoa livre, que você não vai depender mais de opinião de ninguém para fazer nada na terra. Aí você pode dizer, mas e se eu ficar errando? Problema seu. Você vai errar, mas você não vai continuar nos mesmos erros. Errar é humano. Errar é humano. Quem não erra na Terra? Você está preocupado com os julgamentos dos outros? Está preocupado com o que os outros vão falar acerca dos seus erros? Não vou falar um palavrão aqui, mas dá vontade de falar, né? Que exploda o que as pessoas estão julgando ou falando de você. Sabe? O que você tem que fazer simplesmente é tomar a decisão de tomar as rédeas da sua vida, de governar, de administrar a sua vida, de viver uma vida ordenada pelo Criador, por aquele que te criou, que te formou e que decretou que você ia viver uma vida próspera e abençoada, cheia de paz e tranquilidade, ia gozar, ia ter totalmente uma vida diferente da de todo mundo.
Ó, o pessoal está escrevendo aí, o Alex colocou aí, ó. Aí vai acontecer o equilíbrio nas nossas vidas. Depois da ordem e da decência, vem o equilíbrio nas nossas vidas. Com certeza, começa a acontecer o equilíbrio. Tudo que estava desequilibrado, torto, sabe? Tudo que estava desordenado vai começar a entrar em ordem, vai começar a entrar no eixo, no equilíbrio, sabe? Da criação. No equilíbrio pelo qual você foi criado, você vai começar a estar ligado na fonte. E para isso acontecer é necessário você querer, é necessário você desejar. Se você não querer e você não desejar, não vai adiantar nada. Tá certo? Estou caminhando para o final da live. Eu queria só chegar no ponto seguinte, que quando Zaqueu desceu da figueira, Jesus falou para ele assim, olha, hoje eu vou pousar na sua casa. Veja bem, Jesus não disse assim, olha, você queria me ver? Beleza, eu estou aqui. Muito prazer, tá bom? Tchau, estou indo embora. Às vezes você só quer ver, né? Às vezes você quer só ver. Jesus não quer só que você veja. Jesus quer que você tenha intimidade com Ele. A ordem vai trazer a intimidade com Ele. A intimidade é muito mais do que apenas ver. Do que apenas o toque de mão. Do que apenas um abraço. Sabe? Ele quer entrar na sua casa. E ele entrou na casa de Zaqueu. E o que ele fez? Trouxe ordem. Porque no mesmo instante que Jesus estava lá, o cara reconheceu os seus erros. O cara reconheceu tudo de errado que ele estava fazendo, tudo de ruim que ele estava fazendo. Olha, Jesus, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, eu vou repor, eu vou retribuir as pessoas. Ou seja, ele começou a ver o que estava em desordem na sua vida para colocar em ordem. E Jesus simplesmente queria uma intimidade. Ó, quero tomar um café, quero comer uma feijoada contigo, quero saber qual é a melhor cama que você tem aí, porque eu quero dormir hoje na sua casa. Eita! Você está preparado para isso? Você está preparado para isso? O problema é que as pessoas, elas estão limitadas. Estão limitadas. Estão limitadas. Essa é a grande verdade. Elas estão limitadas em suas crenças, em suas religiosidades. Elas estão limitadas, sabe, a seus bloqueios emocionais. E isso acaba impedindo que elas vivam o propósito de vida pelo qual elas foram criadas para viver. Essa é a grande verdade. E aí a ordem nunca vai vir. Porque você está limitando a ordem. Você está limitando a ordem. Não limite a ordem natural. A ordem natural é a essência que você tem dentro de você. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Espírito, alma e corpo. Não adianta você fugir a isso. Não adianta. Para onde você for, você vai ouvir falar disso. Sabe? Você vai ouvir um coach, ele vai falar disso. Você vai ouvir um padre, ele vai falar disso. Você vai ouvir um pastor, ele vai falar disso. Você vai ouvir um chefe, um líder, você vai ouvir falar disso. Então está na hora de você tomar o domínio da sua vida, tomar as rédeas, tomar a direção. E está acabando a live, falta 1 minuto e 40 segundos. Eu queria agradecer vocês que estiveram comigo hoje, até aqui. Amanhã nós vamos ter mais um tema. Amanhã o nosso tema vai ser verdade. Vamos falar de verdade amanhã. Hoje falamos de ordem. Amanhã o princípio vai ser verdade. Por que eu estou trazendo princípios aqui para vocês? Estamos na 22ª live. Amanhã vai ser a 23ª. Nós vamos ter 26 lives de princípios. Porque é muito mais importante viver princípios do que viver regras. Então, não dependa. Aprenda. Porque quem aprende, não depende. Tá certo? Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Um dia abençoado para a sua vida, tá certo? E que a ordem nunca falte em sua vida, em sua casa. Que a ordem permaneça sempre sobre você. Que você viva a ordem, porque com certeza vai vir o equilíbrio e a sua vida vai ser próspera e abençoada. Onde você pisar a planta dos seus pés, onde você colocar as suas mãos, vai fluir coisas tremendas e poderosas que você nem imagina. Quando você quer apenas ver, você vai sentir muito mais. Você vai ver, você vai viver e vai transbordar. Pega esse código. Você não vai apenas ver. Você vai ver, você vai viver e você vai transbordar
em outras vidas. Não, não tenha dúvida disso. É o natural de Deus. Não fui eu que determinei isso. Foi Ele mesmo que te criou. Beleza? Fechou? Beijo no seu coração. Excepcional dia. Amanhã nos vemos aqui de novo às 7 horas e 1 minuto. Um abração. Fica com Deus, tá bom? Encerrando aqui.